Daí, hypado, eu sou o Johnny Mayer e tal, eu tô fazendo mais vídeo aqui pro meu canal. E dessa vez pra falar sobre assunto polêmico, hein? Gente, eu me identifico como gay desde que eu sou criança, entendeu? Cada um... Acho que esse vídeo serve até pra ensinar as pessoas que, gente, ser gay não é uma escolha. Porque se fosse pra escolher, óbvio que eu escolheria ser menino. Eu escolheria ter trejeitos de masculinos, né? Igual a sociedade tanto fala e tanto procura e almeja. Mas eu não tenho. Eu cruzo as pernas, eu mexo as mãos, eu falo fino, que é o famoso gay afeminado, né? Então eu me encaixo nessa e não tenho o que fazer. Se eu pudesse, eu me programaria pra ser mais masculino, né? Aquela coisa. Mas esse sou eu, essa é a minha personificação que veio ao mundo. Então, não consigo mudar, não consigo transformar isso daqui. Ó, tenho 24 anos, nem barba nasceu. Ó, tem nem resquício de nascer barba. Então, desisti, entendeu? Já me entreguei. Me leva, o baby me leva, não tem o que fazer. E aí eu tenho que conviver com os pretextos, né, disso, porque a sociedade não vê como algo legal, né, tipo, e há milênios de anos atrás. Então é por isso que até tá escrito lá na Bíblia que a gente já sabe muito bem que somos uma abominação. E isso entra na nossa cabeça de uma forma assim, gente, que sai destruindo assim. A gente fica assim, como? Mas eu sinto isso, é o meu sentimento aqui dentro. Quem sou eu? Como que eu vou transformar isso? Você fica assim a ponto de se matar, entendeu? Você fica a ponto de se matar. E é bem difícil mesmo. Mas, agora falando sério, eu nasci uma criança gay. O meu primeiro contato com um LGBT foi com um homem que era negro e ele tinha um cabelo raspado, mas ele tinha todos os trejeitos de um homem gay, enfim. Eu acredito que depois de um tempo ele até acabou virando transexual, mas enfim. Eu era muito criança, tipo 3 anos, sabe? E ele era muito alegre. Todo gay é muito alegre, muito feliz, sabe? Ele leva essa energia legal. E ele era assim, ele era muito alegre. E quando ele chegava, todo mundo assim parava pra rir com ele e ver a vibe, e sentir a vibe dele, sabe? Porque ele chegava com energia, um axé, uma coisa assim que era diferencial, entendeu? E aí eu vi, com 3 anos de idade, uma mentalidade de criança, eu vi aquilo como algo legal. Eu achava tipo assim, nossa, ele faz rir mais do que palhaço. Ele era feliz, ele era alegre. Mas eu também sabia que ele vivia em uma situação de rua. E que ele vivia nas casas das pessoas da minha vizinhança pedindo comida, enfim. Era a vida dele. Então eu sabia que ele tava meio que na rua. Entendeu? Que as pessoas, por mais que se divertiam muito com ele, não gostavam. E aí eu não sabia como é que funcionavam essas coisas, né? E eu falei pra minha mãe que, minha mãe assim, o que você quer ser quando eu crescer? Eu falei, eu quero ser gay. Eu falei que eu queria ser gay, gente, porque ele era feliz, ele era alegre, sabe? Ele me influenciou na minha sexualidade? Não. Porque, já vou logo respondendo, porque eu nasci uma criança gay, sabe? Eu não fui transformada, ele não veio com uma mágica e jogou assim em mim, não. Eu nasci uma criança gay. Ele não mudou nada disso. Por que eu falo isso, gente? Criança até os 10 anos, talvez 12, né? Que 12 a 14 pra mim é pré-adolescente, adolescente é de 14 até os 18 anos. Na minha fase de 0 até 12 anos, eu queria brincar, eu gostava muito de brincar na rua. Eu não sabia o que era estudar, eu não sabia que estudar te dava uma profissão. Então eu ia pra escola assim, ao relé mesmo, porque eu ia, porque... Enfim, mas eu não sabia o que era estudar. Não tinha noção. E eu gostava muito de brincar. Eu lembro que eu amava brincar com... Eu tinha miniatura, brinquedinho, fazendinha, essas coisas. E eu gostava muito de brincar na rua também. Então pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão. Brincadeira, criança, saudável, aquela coisa. Mas tinha coisas na minha infância que eu via que eu ficava tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então, por exemplo, tinha os meninos que se
na frente do pornô, entendeu? Que eram os meus amigos de infância. E eu via aquilo, eu não fazia, e eu achava estranho, e eu ia embora, sabe? E eles faziam isso, eles mostravam o pinto, era normal, era tipo os moleques, sabe? Amigo, era todo mundo cresceu junto. Um beijo pra todo mundo, inclusive, o Thiago, Douglas, enfim, toda a galera. Dando nomes aos bois, né? E eles eram assim, eles eram meninos, sabe? E eu achava tudo muito estranho, gente. Eu não fazia aquilo, eu não me envolvia. E aí eu via coisas do tipo. Então, por exemplo, mas eu nunca vi ninguém se pegar, não, tá? Nunca aconteceu. Uma moça chegou pra mim, eu brincando na rua, e pegou no meu braço assim e falou: eu não quero você andando com meu filho, porque você é conhecido como o gayzinho aqui da rua. Eu fui criado por minha mãe e minha avó, duas mulheres. Como não tinha uma figura masculina, então as pessoas me viam... Eu já tinha os trejeitos de gay, então as pessoas me viam como... vai dar pra gay. Vai dar pra gay, não é homem, é assim. Que eles davam na época, sabe? Anos 2000. Eu cresci, fui criança nos anos 2000, né? Então eles falavam assim comigo. E aí eu não entendia o que eles estavam falando. Então, por exemplo, eu chupava dedo. E tinha uma pessoa que falou em um momento que eu ia mamar outras coisas quando eu crescesse. E, gente, na minha mentalidade de criança, eu não tinha noção do que era. Eu não sabia o que era. Sabe, por mais que eu vi os meninos fazendo os negócios lá, tipo, eu não me envolvia com aquilo. Então eu não sabia, eu só queria ser criança, brincar, estar com um grupo de crianças. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a brincar sozinho, né? Comecei a brincar muito sozinho. Porque os pais das crianças não queriam que eu brincasse com eles, entendeu? Alguns não queriam mesmo, tinham muita raiva e ódio. E eu sempre percebia o lado vulnerável também das meninas. Então, tipo, tinha meninas que... uma menina que foi cobiçada, por exemplo, por um cara mais velho. Que eu falei, tá louco? A menina é de menor, sabe? E eu criança, tá? Eu já tinha essa concepção. E aí ele correu atrás de mim pra me bater. E aí deu caso de justiça, enfim, foi pra... Deu uma BO na época. E aí, mas ele não chegou a me machucar, não, tá? Tipo, a vizinhança, assim, já me conhecia, enfim. Mas eu era o único gay, assim, criança gay da rua, sabe? Mas eu não sabia também que era ser gay, gente. Eu não sabia que existia drag queen, que existia homem com homem namorava. Eu não sabia nada disso, tá? Eu não sabia nada. E aí, tipo assim, eu fui crescendo com isso. Eu sou um gay. Mas o que é um gay? Não sei o que é um gay, sabe? E eu comecei a brincar sozinho. Então as crianças, tipo assim, eu jogava meus brinquedos assim na frente da casa da minha avó. E eu começava a brincar sozinho e tal, com meus brinquedos, do meu jeito, né? Com todos os meus trejeitos. A minha mãe sempre percebeu. Minha avó também me protegia muito, porque a minha mãe ia me bater. Então, tipo, minha avó me protegia, porque ela sabia que não era por uma coisa ou outra. Minha mãe vinha me agredir porque sabia do meu caso. Aí eu começava a brincar sozinha, as crianças, tipo, pegavam meus brinquedos, roubava, jogava no chão, tentava quebrar, era horrível. E aí eu passei a brincar no quintal de casa, né? E lá no quintal de casa eu já brincava com coisas na terra e tal, do meu jeito, então eu criei o meu mundo, assim. E fui me distanciando. Aí até que com 10 anos... Tipo, eu tinha passado uma estrela cadente e eu tava bem na frente da casa da minha avó, mais ou menos na frente, e eu falei assim, me leva pra um outro lugar, sabe? Tipo, me tira daqui. Eu lembro que eu falei pra estrela cadente, era o meu sonho, assim. Não pensei em dinheiro, não pensei em ser rico, nada disso. Eu só queria sair daquele lugar, porque eu me achava que eu não me encaixava naquele bairro, naquela vizinhança, na forma que eles pensavam sobre a vida. E eu falava, eu não me encaixo aqui, eu quero ir embora. E aí tinha uns gringos também, não era gringo, eles eram carioca, mas eles falavam um pouco diferente, e a minha avó vendia calcinha, então eles forneciam calcinha pra minha avó vender. E
eu achava que eles eram gringos. Pra mim, eles eram gringos. Eu falei, nossa, eu quero ir pro Rio de Janeiro também, porque, ai, deve ser muito legal lá, as pessoas devem ser mais, sabe, mais abertas e tudo mais. Então, eu lembro que eu tinha essa visão quando eles chegavam lá, sabe, que eles eram gringos, mas, tipo, Rio de Janeiro, gente. Apesar de que eu ainda não fui no Rio de Janeiro, mas é um dos meus maiores sonhos ir no Rio e contar essa história lá pros cariocas. E aí, o universo me proporcionou a viagem pra Santa Catarina. Minha mãe veio primeiro, quando eu tinha 10 anos. No dia do meu aniversário ela veio. Depois de 6 meses eu vim também. Então, nessa época de que a minha mãe veio pra cá, até o dia que eu vim pra cá também, peguei o avião e vim. Primeira viagem de avião, primeiro eu fui fazer passaporte, fui fazer a identidade, que eu tinha que viajar com a minha avó. Comprar mala. Então, minha primeira viagem, todo mundo se despediu de mim, aí eu fui embora, sabe? E a vizinhança falou, gente, o Johnny foi embora. Então, tipo, eu me desliguei daquele lugar e quando eu volto lá, eu sempre saio, sempre que eu volto, eu sempre tenho a certeza de que aquele não era o meu lugar. Aquele não era o meu lugar. E eu sofria perseguição também na escola, os meninos corriam atrás de mim, porque eu brincava com as meninas de boneca, com coisas de menina. Então, era uma coisa assim, menina, menino, menina, menina, sabe? Então, era uma coisa chata. Eu falei, nossa, por que eu não posso brincar de Barbie? Eu e meus amigos, eu gostava de brincar de Barbie, gente. Com o meu melhor amigo, e meu melhor amigo é hétero, e tipo assim, a gente gostava, sabe? Era criança, gente. Mas tinham os adultos, assim, eles são malucos. E Santa Catarina me recepcionou muito bem, então, tipo, na época da escola lá, eu era muito... As pessoas iam muito atrás de mim e tal, e falavam, ai, é menininha, menininha. Eu sofri muito preconceito lá. E aí, quando eu vim pra Santa Catarina, com 10 anos, tinha muitos jovens que eles namoravam na escola. Eu achava muito estranho, porque lá na Bahia não tinha isso. Então, eles namoravam desde cedo, sabe? Tinha um relacionamento mesmo, andava de mão dada. E eu, oi? Oi? Tipo, não tem isso lá, sabe? E era loucura. E aí, Santa Catarina, eu vi que era um ambiente mais aberto e tudo mais. E não tive contato com LGBT lá no começo. Tinha só um amigo meu que ele era meio assim também, entendeu? Mas a gente era amigos mesmo. E aí eu comecei eu acho que eu sofri um pouco de preconceito da mãe dele, que ele não queria que eu andasse com a mãe dele não queria que eu andasse com ele. Mas, tipo assim, ele também tinha todos os trejeitos, então, tipo, eu não influenciei em nada na vida dele. Eu só tinha uma jeito de ser, gente, assim como eu sou, sabe? E depois eu mudei, então eu mudei em 11 escolas aqui. E sempre fui muito decepcionado, tipo, nunca teve ninguém me perseguindo ou falando qualquer outro tipo de coisa. No ensino médio as pessoas começaram a me impor mais, então, tipo, queriam que eu falasse que eu era gay. E eu não queria falar sobre isso, tipo, durante toda a minha pré-adolescência e adolescência eu tive muitos problemas pessoais, familiares. Então, e também internos, né? E eu não falava sobre, então eu falava assim, eu vou só namorar depois dos 18 e sabe lá Deus é com menino, mas eu não sei. Mas eu só depois dos 18. Então não tinha falar sobre beijo de boca, não tinha falar sobre relacionamento, nada disso. Eu só escutava as meninas, né? Porque as meninas adoravam falar, ai, porque fulano de tal, ai, porque Beltrano de tal. E eu assim, gente, sossega, vai viver a vida. Elas eram muito apaixonadas pelos meninos, aí falavam dos meninos, ai, o caos. E aí, no final da adolescência, ali aos 17 anos, eu fui assediado por um professor. Ele mandou uma mensagem pra mim no e-mail e falando que queria me encontrar, que gosta muito de mim, que fica me olhando de canto. E quando eu cheguei foi um e-mail anônimo. Quando eu cheguei, na verdade, o professor tinha falado que tinha mandado um e-mail pra mim e que eu não tinha visualizado. Esse e-mail, tipo, tinha uma 2 semanas, mais ou menos, não lembro. E que eu não tinha visualizado que seria um trabalho, né, que eu teria que fazer. Mas eu falei, ué, não tem nenhum trabalho, né? E quando eu cheguei em casa, tinha esse e-mail que ele gostava, que ele tava me admirando de longe, que, sabe, coisas do tipo, que ele queria me encontrar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco, maluco, entendeu, das ideias. Porque a escola, eu era de menor, era um professor muito mais velho que eu, e eu sofri isso aí. Mas, tipo, eu fiquei de cabeça erguida e eu fui e comecei
a soltar os print, não os print, mas eu fiz o boletim de ocorrência e mandei no grupo da escola. E aí lá começaram a surgir teoria de quem que era, virou um burburinho. E a pessoa foi lá e falou pra secretaria, se entregou, na verdade, né? Foi lá pra secretaria. E aí a diretora me chamou junto com esse professor pra dizer que eu teria acusado ele. Só que ele colocou o celular na mesa e eu percebi. E aí eu não falei. Eu falei, não, o professor me mandou mensagem e tal, não sei quem é e tal, me fiz a egípcia, né? E aí deu muito certo, porque ele foi expulso da escola porque ele assumiu, no caso. Se ele tava preocupado, ele foi assumir. Foi o que aconteceu, né? E eu tinha muitos professores homens, né? Tinha vários professores homens. E por que ele foi lá? Porque ele tava preocupado, entendeu? Olha, eu com 17 anos já era maluco, a própria Camila Loures. E aí eu fiz música, a gente tinha que fazer uma paródia de inglês, eu fiz uma paródia também colocando um refrão dizendo sobre a situação. E foi em inglês, em um rap, cara, tipo, da Taylor Swift, eu lembro que era The Bad Blood. E, enfim, foi isso, gente, sabe? Depois desse episódio, eu fui pra tratamento psicológico, né? A escola sugeriu, mas eu tava bem, eu tava muito bem. Então, tipo, eu fui lá, vi que tinha pessoas que tinham mais problemas que eu, porque eu tive crise existencial e depressão nessa época. Então foi bem, bem hilário, sabe? E eu fui muito forte porque toda a turma começou antes da depressão, antes da crise ali, de ter que ser internado, inclusive no CAPS. Antes disso, a turma não teria aceitado que era verdade a situação, entendeu? E começou a colocar eu contra todo mundo. Então, tipo, como se eu fosse o vilão da história, que eu tava só querendo chamar atenção. Eu falei, galera, eu só quero encontrar outras pessoas que estejam na mesma situação que eu. Eu sempre tô se preocupando com os outros. E eu tô onde? Aqui mesmo. Sempre dá errado pra mim. Sempre dá errado pra mim. Quando eu me preocupo com os outros. Então eu fiquei muito preocupado, tipo, tem meninas lá. E esse professor, gente, ele é casado com a ex-aluna dele. Pra situação só piorar um pouco. Então, assim, provavelmente deveria ter outras pessoas que tivessem na mesma situação que eu e que não queria falar. Mas eu falei, vocês vão falar. Vocês vão falar, porque eu já estou falando, eu já estou denunciando, eu já estou correndo atrás. E não apareceu ninguém, enfim. E aí causaram pra cima de mim, eu tive a depressão e tal, e saí da escola. Voltei só no ano seguinte, mas à noite, e o professor foi afastado. Então, assim, essa foi a minha vida até os 18 anos, né? De muito perrengue, muitas histórias. Mas, enfim, gente, eu não tava isento, né? Santa Catarina, para o meu estado, é um estado que é mais aberto com pessoas LGBTs. Mas também não fica pra trás, não, na parte do preconceito, na parte da rejeição, tá? Então, elas e elas. E é isso. Vim contar da minha experiência. Depois disso, depois de 17 anos, aí já é outros 500. Aí eu já entro em outra pauta da minha vida, outros descobrimentos. Mas essa foi minha vida. Conheci uma pessoa só a partir dos 18, enfim. Mas antes disso, não falava nem sobre o assunto. Era bem restrito mesmo. Eu mesmo me colocava aquilo, sabe? Não quero falar sobre, sabe? Sobre mim, ou vida pessoal. Enfim, essa é a minha história de vida. Até aqui. Aos trancos e barrancos teve muitas coisas que me trouxeram traumas, mas hoje tá muito bem resolvido, sabe? Entrei em trabalho psicológico e coloquei assim numa sacola, amarrei e joguei fora. Não faz parte da minha vida, passado, vamos viver o agora, se preocupar com o futuro.